Bruno Henrique, jogador do Flamengo, astro mundial, está sendo investigado por uma suposta fraude nos jogos de aposta. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a igreja? Isso diz alguma coisa pra gente? Sim, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar isso. Mas antes, vamos começar fazendo aquele célebre pedido. Primeiro, se inscrever no canal. Não deixe de ativar todas as notificações para você receber o material que a gente faz com muito carinho. Depois, curta, comente e compartilhe. Com isso, o algoritmo aqui do YouTube, da plataforma, entende que o vídeo é relevante e passa aí para o máximo possível de pessoas. Vamos então para o vídeo. A questão aqui é, Bruno Henrique está sendo investigado sobre um suposto esquema de fraude nas apostas esportivas. É importante a gente ressaltar essa palavra, investigado. Falando aqui, fazendo uma análise jurídica, a pessoa, antes de ser considerada condenada, antes de ser considerada culpada no direito, ela passa por dois estágios anteriores. O primeiro, ele é investigado, surge um fato, e as autoridades públicas, as autoridades competentes, vão investigar. Havendo lastro probatório, indícios de autoria, materialidade, ou seja, aqueles fatos indicam que realmente houve a prática de um fato importante, até de um crime, aí aquela pessoa passa a ser réu, ela passa a participar de um processo, mas ainda não está condenado. Só então, ao final do processo, havendo uma sentença, aquela pessoa passa a ser considerada, e a sentença sendo procedente, aquela pessoa passa a ser considerada culpada, ou seja, condenada. Então, é importante a gente ressaltar isso antes de continuar o vídeo, que o caso do Bruno Henrique, por enquanto, para nós, ele é mais uma alegoria, um simbolismo para que a gente aplique os princípios que a gente quer aprender hoje. Então, o Bruno Henrique ainda não é considerado culpado, ainda não é nem réu em algum processo, não existe nenhum processo. Eu analisei aqui, pesquisei e estou trazendo para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo. Matérias, são inúmeras matérias, eu separei duas de redes oficiais, vamos dizer assim, do Estadão, jornal muito conhecido, e do GE, que é o Globo Esporte da Globo. Então são duas fontes aí que você pode pesquisar, mas isso está em todos, está com um lastro grande aqui na internet. Então é fácil você pesquisar, mas só fazendo essa ressalva. O Bruno Henrique, por enquanto, não há nada que comprove que ele realmente cometeu esse delito. Ele é apenas investigado, nem réu ainda ele é num processo. Vamos entender o contexto da história. Segundo a investigação da Polícia Federal, alguns familiares do Bruno Henrique, o irmão, a esposa do irmão, no caso a cunhada, e acho que uma prima, junto com outras pessoas, fizeram algumas apostas suspeitas. E que aposta era essa? Teve um dia, um jogo, ano passado, Flamengo e Santos, em que no final do segundo tempo, já no final do jogo, um jogo de futebol tem uma duração de 45 minutos, mais os acréscimos. Então, aos 50 minutos, então o jogo já tinha terminado ali o tempo normal, nos acréscimos, já estava no 5º minuto de acréscimo, o Bruno Henrique ele toma um cartão amarelo e toma um cartão vermelho logo em seguida. E nesse dia houveram 13 apostas consideradas suspeitas dos familiares e desse grupo de mais algumas pessoas, todas elas apostando que o jogador tomaria um cartão. E aí eu fiz aqui um cálculo interessante e eu peguei, segundo a maior aposta, eles teriam um lucro de R$ 6.100. A maior aposta que eles fizeram, a aposta que daria maior ganho, a aposta foi dividida em várias, mas a aposta que daria o maior ganho seria de R$ 6.100. Peguei esse número, multipliquei por 13 e um ganho total de R$ 79.300. Por que esse detalhe é importante? Porque quando eu fui pesquisar na internet, não vou colocar o link porque não é uma informação oficial, mas vários sites de esporte dizem que o jogador Bruno Henrique, que é muito conhecido, principalmente os flamenguistas conhecem, mas é conhecido no Brasil todo, jogou até fora do país, os ganhos dele no Flamengo ultrapassam, segundo as informações, R$ 1 milhão por mês. Então a primeira análise que a gente faz é essa. Como
Um jogador que provavelmente ganha mais de R$ 1 milhão por mês, pode se submeter a participar de uma aposta como essa, em que o ganho máximo, que nem teria sido isso tudo, mas o ganho máximo seria em torno de R$ 79 mil para o grupo. Não sei quanto seria para ele, lembrando que ele, por enquanto, não tem nada a ver com a situação. Mas supondo que o fato seja real e que as investigações, ao final, concluam que ele participou. Tem lógica isso? Uma pessoa que ganha mais de R$ 1 milhão? Infelizmente, tem. Apesar da gente não poder culpar o Bruno Henrique ou dizer que ele fez o que não fez, muitas pessoas têm uma ganância excessiva e acabam arruinando a sua carreira, a sua família, e esse é o tema que eu quero trazer para você hoje. A gente, na Palavra de Deus, a gente separou aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 6, é uma carta, é uma epístola que Paulo envia a Timóteo, e no versículo 9 e 10 é muito interessante, pois diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então é possível sim, apesar de ser esdrúxula essa hipótese, é muito possível e acontece toda hora. Pessoas que largam tudo por conta de algo banal. É interessante a gente observar que a Bíblia não é contra o dinheiro, não é contra a riqueza. Abraão foi rico, Salomão é rico também. No Novo Testamento, nós temos várias mulheres que são separadas ali, são mencionadas na Bíblia, como Joana, por exemplo, que era esposa do procurador chamado Cusa, e ela não só tinha uma vida muito boa, financeiramente falando, como ela apoiava, ela e outras mulheres de situação financeira abastada, apoiavam o ministério de Jesus. Então, a gente precisa separar isso aqui. A Bíblia nunca foi e nunca será contra a riqueza. Qual é o problema, então? A questão está no amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro transforma o dinheiro, a moeda, o metal, na finalidade que nós devemos ter, na importância, na maior importância. E aí você muda o seu objetivo. O dinheiro, ele não deve ser o nosso último bem, a nossa última finalidade. O dinheiro deve ser um meio, um instrumento pelo qual nós conseguimos efetivar, conquistar as realizações da nossa vida. Eu não devo abrir uma empresa apenas, exclusivamente, com o interesse de ganhar dinheiro. Não. Eu devo abrir uma empresa, montar um negócio para alterar a realidade da minha vida, a realidade da minha família, ajudar outras famílias que estarão sendo representadas por futuros colaboradores. Eu não devo ter dinheiro só para ser maior do que alguém ou melhor do que alguém, não. Eu devo sair para trabalhar cada dia, não apenas para conquistar o dinheiro, mas o dinheiro ele será um meio, um instrumento pelo qual eu vou investir na educação dos meus filhos. Eu vou ajudar os meus pais. Eu vou comprar um remédio para alguém que está doente. Eu vou ajudar um necessitado. Então o dinheiro ele não deve ser o fim, mas ele deve ser o meio. Aristóteles já dizia, na Ética a Nicômaco, que o dinheiro ele é um instrumento e um meio pelo qual nós conseguimos alcançar a finalidade da realização da troca da mercadoria. Então ele já define, os gregos antigos já definiam que o dinheiro é um meio, é um instrumento. E qual é o problema então do amor ao dinheiro? O problema é que, como nós acabamos de ver, seja real ou não, o fato do jogador do Flamengo, nós observamos quantos artistas que morreram, por exemplo, de overdose, quantos artistas famosos, quantas pessoas, quantos empresários riquíssimos tiraram a sua vida. Por quê? Porque perderam a essência da vida, perderam o seu ser, perderam a sua magnitude, passaram a analisar que o material é mais importante do que a sua espiritualidade, do que a sua intimidade.
largaram família, largaram trabalho, largaram propósitos apenas por causa do dinheiro. E aqui vai dizer exatamente o apóstolo Paulo, como nós dissemos na carta a Timóteo, que nós devemos fugir dessas coisas. Versículo de número 10. Como eu faço, então, para sair dessa situação? Como eu deixo de me tornar uma pessoa extremamente gananciosa, uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa que vai trocar, por exemplo, no caso do jogador que nós acabamos de mencionar, a punição para ele, além do processo criminal, a punição pode chegar até ao banimento durante alguns anos do esporte. Então a pessoa troca, né, a sua imagem, troca a sua carreira, troca até a sua liberdade por conta de uma simples aposta. Por que isso? Porque a sua vida vai se tornando vazia e ele vai se acostumando. O amor ao dinheiro é a raiz, é o início de todos os males. E com isso, aquela pessoa então passa a ter uma vida de ruína e perdição. Ou seja, quando a gente coloca o dinheiro, e o problema não é o dinheiro, mas o nosso coração, colocar o dinheiro em primeiro lugar, nós somos levados ao buraco. Nós vamos chegar na ruína e na perdição. Remédio para isso, versículo de número 10, de 1 Timóteo, capítulo 6. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, ao invés de eu ser uma pessoa que o dinheiro vale tudo, até mesmo eu cometer ilegalidade, eu passo a ter o dinheiro como um meio de alcançar coisas reais. E aí eu vou passar a prezar pela justiça e não pela legalidade. Então eu não vou estar mais disposto a fazer qualquer coisa para ter o dinheiro. Eu vou ter limites, eu vou ter uma ética. Até aqui eu vou para alcançar o dinheiro. A partir desse ponto é o meu limite. Isso ultrapassa meus princípios. Então eu prefiro deixar de ganhar dinheiro, mas continuar sendo honesto. Eu vou seguir agora a piedade. Então, se o dinheiro me transforma em uma pessoa que eu não ajudo o meu próximo, esse dinheiro não me serve. Eu agora tenho um limite, tenho um propósito. Não dá para a gente ajudar o mundo todo, mas eu sempre vou fazer com que o meu dinheiro tenha uma finalidade de apoiar o próximo. E aqui, a fé, eu vou fazer com que o meu dinheiro ele também alcance outras vidas. E assim vai. O dinheiro ele se torna um meio para você alcançar grandes e bons propósitos. Pense nisso e o que é interessante. Quando o amor ao dinheiro se torna a raiz de todos os males e nos leva à ruína, à perdição, quando controlamos o dinheiro e ele fica subordinado a princípios maiores, ao contrário do que a gente imagina, a gente não perde tudo. Aquele que priorizou o dinheiro, no final da vida dele, ele perdeu tudo. Família, amigos, trabalho, honra, fama, imagem. E muitas das vezes não é incomum que nem o dinheiro que ele tanto priorizou, ele termine com ele. Fica muitas das vezes em ruína mesmo. E quem, ao contrário, entendeu que o dinheiro é um meio para se alcançar e não o fim, passa, por incrível que pareça, passa a não mais priorizar o dinheiro e assim a roda do dinheiro passa a trabalhar para ele. É muito comum pessoas pegadas, serem muito prósperas financeiramente. Então, não pense no dinheiro, pense em ser uma pessoa abençoada e que Deus te abençoe sempre.